Conosco hoje alguém que a gente sabe que é médico, mas é mais. É escritor também, é comunicador, é um monte de coisa. É um desbravador de florestas, de conhecimento, de penitenciárias. Aprisionar, tira o ladrão da rua, lógico, mas não reduz a violência urbana. Ele é o Dr. Drauzio Varela, 82 anos de idade, 2 filhas e uma curiosidade que vai muito além da medicina. Ele acaba de publicar o seu 20º livro, O Sentido das Águas, sobre as suas mais de 100 viagens de pesquisa pelo Rio Negro, na região amazônica. Um comunicador nato, com mais de 5 milhões de seguidores em redes sociais, tem uma vida dedicada a popularizar o conhecimento médico no Brasil. Drauzio Varela formou-se em medicina pela Universidade de São Paulo, a USP, foi professor de cursinho e dirigiu por mais de 20 anos o serviço de imunologia do Hospital do Câncer. Nos anos 80, foi um dos primeiros médicos a falar abertamente sobre AIDS e atendeu de forma voluntária os presos do Carandiru, aquele terrível presídio de São Paulo, cuja experiência rendeu-lhe um best-seller que acabou virando filme. Faz campanhas contra o cigarro, é defensor intransigente da saúde pública e continua trabalhando com presos. Para o Dr. Drauzio, o SUS é a maior revolução da história da saúde do Brasil e até do mundo, um feito do qual todos nós brasileiros deveríamos nos orgulhar. É com uma alegria muito grande que a gente recebe aqui no ICL o Dr. Drauzio Varela. Drauzio, meu amigo, meu ex-colega do tempo que trabalhávamos juntos ali na Rede Globo, hoje veio conhecer o ICL. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Chico. Um prazer te rever aqui no ICL. Pois é. Dr. Drauzio, como é que começa essa história de medicina na sua vida? Você tinha parentes médicos? Por que você falou, vou ser médico? Pois é, o meu pai dizia que a primeira vez que me perguntaram o que eu ia ser quando crescesse, eu disse que ia ser médico. E eu não lembro de ter pensado em outra profissão em nenhum momento da vida. E não tinha nenhum médico para influenciar? Eu tinha um tio, minha família é uma família de imigrantes, né? Meu pai mesmo nasceu na Espanha, minha mãe era filha de portugueses, nós morávamos no Brás, que era o bairro por onde os imigrantes italianos, espanhóis e portugueses chegavam em São Paulo, que estava se industrializando naquela época. Eu tinha um tio, a família do meu pai, era meu pai, 2 irmãos, e a mãe, meu avô morreu muito cedo, e eu tive um tio que era mais novo do que meu pai, que se formou médico. Foi o primeiro da família, aquela coisa de imigrante, né? Foi o primeiro que conseguiu estudar. Mas era a única pessoa. E é possível que ele tenha tido influência, né? Ou que eu tenha falado que queria ser médico, meu pai achou bonito, e eu, a partir daí... Meu pai dizia, somos 6 irmãos, né? Meu pai dizia, não, a única coisa que eu queria na família é que alguém fosse médico, e ninguém foi médico. Então, uma neta dele, né? Filha da minha irmã, mas não teve mesmo. Os pais sempre sonham ter algum médico. Especialmente famílias que vêm procurando melhorar no nível social, né? Imigrantes, né? Que chegavam num país, o sonho deles era ter um filho médico. Na época, você tem uma filha médica, né? Tenho uma filha médica, mas hoje virou uma coisa mais comum, não é? Naquela época não era nem um pouco comum. Mas o que te atraía na medicina? Por quê? O que você imaginava? Eu vou cuidar das pessoas, eu vou aprender a ciência. O que era que te fascinava mais? Não, o que me interessava, o que eu mais gostava era entender o corpo humano, como funciona, né? E depois, essa figura do médico, né? Do médico que vai lá, que acompanha, que tenta cuidar dos outros, né? Que tenta, nessa época, eu pensava muito no dia que eu chegasse e curasse uma pessoa que estivesse à beira da morte. Eu tinha essa visão romântica quando eu era criança. Você pensava assim, se meu pai passar mal, eu vou socorrer. Que eu ia ser o médico da família toda. Depois, mais tarde, você vai caindo na realidade, né? E chegou num momento crucial ali, que eu tinha que entrar na faculdade. Naquela época, São Paulo tinha 4 faculdades de medicina, o estado inteiro. Tinha a USP... Isso nos anos 60, né? 60.
A USP tinha a antiga Escola Paulista, que depois virou a Unifesp, né, Universidade Federal, Ribeirão Preto, que era da USP também, e Sorocaba, que era uma faculdade da PUC, é até hoje. Então, São Paulo não formava 400 médicos por ano naquela época. Para o estado inteiro. Para o estado inteiro. Então, você imagina que a disputa era muito grande. E eu, com 17 anos, falei, não vou conseguir, porque eu era moleque, gostava de sair, encontrar os amigos, namorar. E eu falei, como é que eu vou competir com essa gente que estuda o tempo inteiro? Mas aí me deu, sei lá, um instante de lucidez e eu disse, olha, se eu não fizer isso, não vou conseguir. E aí estudei muito no ano que eu terminei o colegial, não passei, e no ano seguinte eu só estudava, Chico, só estudava, não fazia mais nada na vida. E foi bom. Pois é, e aí quando se formou, foi ser o quê? Pensava em alguma especialidade? Olha, quando entrei na faculdade, eu fui convidado para dar aula no cursinho que eu fazia. Era um cursinho vestibular? O cursinho chamava 9 de Julho. Uhum. E eu e o João Carlos Digênio, que também era aluno da Faculdade de Medicina. Depois veio se tornar o dono de uma grande empresa de educação. Grupo educacional enorme, a Unip, né? E nós dois fomos convidados para dar aula no cursinho. E demos aula. E quando chegou no 5º ano, por uma série de acontecimentos, lá nós organizamos um cursinho porque o vestibular, o cursinho parava no Natal, e o vestibular era só fevereiro. E janeiro ficava para os alunos estudarem. E nós tivemos uma ideia de fazer um cursinho de férias ali. Intensivo. E a gente ganhava uma graninha que ia ajudar, né? Fizemos. E foi um sucesso esse cursinho. Eu dei o nome de Objetivo para esse cursinho. E ali tem uma discussão, porque o Digênio sempre dizia, não, quem teve a ideia de fazer esse cursinho fui eu. E eu dizia, não, senhor, fui eu. Mas não tinha testemunha, então... Não fica agora. Continuo achando que fui eu e ele achava que foi ele o tempo todo. Agora o nome não, o nome foi inquestionável. E aí fiquei dando aula no cursinho, mas fazendo medicina. E eu queria fazer saúde pública. Naquela época, o grande hospital de São Paulo, não do Brasil, era o Hospital das Clínicas da USP, não é? Uhum. Que até hoje acho que é o maior centro médico do país, né? Do país, da América Latina. Naquela época, era uma coisa estranha, porque a gente tratava das pessoas mais pobres do país, porque despencavam todos aqui em São Paulo. Não só tratávamos as pessoas da cidade de São Paulo, do estado, como vinha gente do Nordeste, do Norte do Brasil. Alguém com uma doença lá que não se resolvia no estado de origem, tinha sempre um parente, mesmo distante aqui em São Paulo, eles vinham para cá e iam parar no Hospital das Clínicas. E o grande problema de saúde naquele tempo eram as endemias rurais. As endemias rurais eram esquistossomose, doença de Chagas, verminoses. Verminoses eram universais, não é? Na cidade de São Paulo, eu lembro de um estudo feito na periferia, mais de 90% das crianças tinham vermes. Barriga grande. Barriga grande, vinham com o verme mais comum, que é aquele Ascaris, né? Que é a lombriga popular. O Ascaris migra numa fase do desenvolvimento. Ele sai do intestino e migra. Eu cheguei a ver morte no Hospital das Clínicas, no pronto-socorro, por novelo de Ascaris, que os vermes subiam, sufocava a criança. Você abrir doentes com obstrução intestinal por novelos de Ascaris fazia parte da rotina. Coisa horrorosa. E muitas vezes a pessoa ficava com aquelas dores, não tinha recurso, não havia assistência médica praticamente no país. Higiene. E eles, quando vinham, já tinham o intestino necrosado e morriam por essa razão, né? Uma coisa que você fala, não é possível uma coisa... Você queria trabalhar com isso? Eu achava que a saúde pública estava surgindo, mas que tinha que ter esse tipo de intervenção preventiva. Você não podia deixar a pessoa chegar nesse estado, num hospital público, terciário, numa hora como essa. Esse caso tinha que ser resolvido lá atrás, né?
No caso do Ascaris que eu citei, apareceu um comprimidinho que você tomava e curava. E aí tratava todos os casos. E nós vivíamos numa cidade aqui em São Paulo que vinha crescendo numa velocidade absurda. Muita gente da roça vindo para a cidade. Da roça e do... Eu lembro de uma vez o governador de São Paulo, em 67, eu estava me formando, e dizer que São Paulo, ele falou, é muito difícil você controlar São Paulo. O governador era o Abreu Sodré. Abreu Sodré. É muito difícil você organizar a cidade porque cresce 300 mil habitantes por ano. Ele dizia, é a população da segunda maior cidade de São Paulo, que era Campinas na época. Crescia uma Campinas por ano. Uma Campinas por ano que se agregava na cidade. De que jeito se agregava? As pessoas vinham e construíam barracos na periferia. E a periferia de São Paulo foi inchando, sem luz, sem água encanada, sem esgoto. Então, os problemas de saúde eram dessa ordem. E sem saúde pública. E sem saúde pública nenhuma. E sem a existência do Sistema Único de Saúde. Ah, nós queremos falar do SUS. A saúde, nessa época, dependia da caridade pública, das santas casas, da Igreja Católica. Da igreja, os postinhos de saúde que alguns prefeitos montavam na sua cidade para lidar com os problemas mais comuns. Mas não deu para o senhor começar com a saúde pública? Ser médico de saúde pública? Não deu porque eu fiz residência, a minha turma foi a primeira que fez residência. Olha como era a saúde pública. Saúde pública. 6 anos de medicina, mais 2 de residência. É. Olha como era a preparação. Todos nós aprendíamos medicina onde? Quem estudava na USP aprendia no Hospital das Clínicas, que atendia gente pobre do Brasil inteiro. Muito bem. Mas nós éramos preparados para um dia montar um consultório. Por isso é que todo mundo saía especializado. Porque nós aprendíamos, na verdade, essa que é a crueldade do processo. Aprendíamos, na verdade, com gente pobre, com gente humilde, mas com o objetivo de atender gente rica para poder ter um bom padrão de vida. Seus pacientes na faculdade, né? Eu não sei se aqui chamava assim, em Belo Horizonte chamavam jacarés, né? Não, aqui em Belo Horizonte, o indigente que era o jacaré. Era uma coisa depreciativa que a turma de medicina falava. Você aprendia com jacarés pobres, né, para depois pegar esse aprendizado e aplicar nos ricos e ganhar dinheiro no consultório. Era essa filosofia. E aí, quando eu me formei, eu queria sair para atender pelo interior e tal, tinha essa pretensão. Mas eu tinha casado e a Secretaria da Saúde tinha organizado a carreira de sanitarista. E eu fui lá conversar. O salário era, eu lembro que era 1.300, não sei o quê. Era pouco mais do que o salário mínimo. Não, era o aluguel do meu apartamento, não pagava o condomínio. E aí eu disse, não adianta, isso aqui eu não vou conseguir sobreviver desse jeito. Aí o médico sanitarista ficou um pouco adormecido. Ficou, fui para o lado de moléstias infecciosas, fiz um tempo... Infectologista? Infectologia, e aí o próprio destino médico ali me levou para o Hospital do Câncer, virei oncologista, que foi o que eu fiz a vida inteira. Né? Mas aí todo tipo de câncer, né? Aí, no começo, sim, porque eu sou da geração que formava generalistas, mas a oncologia foi evoluindo tanto, né, em função da quimioterapia, dos avanços na genética e na radioterapia. Todo mundo teve que se especializar. E aí eu comecei a tratar basicamente de mulheres com câncer de mama. E fiquei 30 anos só vendo câncer de mama. Quem eram na faculdade, logo depois, quem eram os seus modelos, assim, médicos e professores, por quem você tinha admiração grande, que te ajudaram a pensar na profissão? Eu tive na faculdade gente que levava a medicina a sério, gente que faz... Os primeiros que me influenciaram muito foram os da cadeira de parasitologia na época, que era um pessoal muito engajado politicamente. Havia alguns que pertenciam ao Partido Comunista e eles tinham uma ligação muito forte com a saúde, sabe? Esse pessoal que cuidava bem da saúde pública,
os infectologistas. Em geral, eram pessoas idealistas e de esquerda, né? Em geral, sim. E eles foram dizimados pelo golpe militar, pela ditadura. Eles foram expulsos da USP. A Faculdade de Medicina, né? A Faculdade de Medicina sempre foi muito reacionária. E eles foram expulsos. Só lá na Faculdade de Medicina foi o Luiz Hildebrando, o Ernei Camargo, gente que se destacou em pesquisas, muitos foram para o exterior e depois voltaram para o Brasil, felizmente, né? Mas a ditadura imediatamente tomou o cuidado de expulsar essas pessoas, porque diziam que eles tinham uma influência negativa sobre os estudantes. E era ao contrário, eram as pessoas que a gente mais admirava, né? Porque levava a questão da saúde para esse lado, comunitário, público. Claro, claro. Chamava a atenção, dizia, olha, nós estamos num país em que a imensa maioria da população é muito pobre. O Brasil era muito pobre nesse tempo, Chico. Muito pobre. Você saía de São Paulo, ia pelo Nordeste, você olhava aquelas cenas, aquelas cidades quentes. Miséria, né? Miséria, população andando descalça, aqueles jumentos aqueles jegues com 2 barricas de lado, eles iam até o açude buscar água. Você olhava aquela água e falava, não é possível que alguém tenha coragem de beber essa lama aqui, não é? Era triste o Brasil, muito triste. Quando a gente pensa, Chico, eu vejo hoje... A gente, por causa da televisão, circula muito pelo país, né? Você vai naquelas cidades, você olha a diferença que é hoje. Nem digo dessa época, 50 anos atrás, eu digo de 20 anos atrás. O Brasil melhorou muito. Melhorou muito. A gente fala mal do país e tudo, mas não para pensar um pouco. E na saúde tivemos esse avanço extraordinário, em meados dos anos 80, que foi a criação do SUS, né? Que começou se chamando Ações Integradas de Saúde, né? Começaram organizando as conferências nacionais de saúde. Eu estava lá, porque eu estava na época, trabalhei uma época na Secretaria de Saúde de Minas, quando fizeram a Carta de Montes Claros, no norte de Minas. Lembro. Inclusive um grupo de médicos, o Chicão, que era do Partidão, Partido Comunista, o Zecão, que era do PCdoB, né? Era um pessoal de esquerda também, né? Depois juntaram com Ézio Cordeiro, do INAMP, Sérgio Arouca, da Fiocruz, e criaram um modelo, né? Foi um bando de visionários, Chico. Eles eram visionários. Imagina você chegar naquela época em que a saúde era privilégio de quem tinha condições de pagar e dizer, nós vamos dar saúde para todo mundo de graça. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, mas isso é um sonho, como é que você vai... De onde vem esse dinheiro? Não tem esse dinheiro. E não tinha mesmo. Eles criaram sem ter dinheiro nenhum, mas puseram na Constituição. E aí a saúde é um direito do cidadão e é um dever do Estado. Olha que nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes fez isso, até hoje. Aqui os brasileiros não têm noção disso. O SUS é uma porcaria. Chega lá na hora de atendimento, você fica na fila. Vai dar saúde gratuita para 208 milhões de pessoas. Ou vai para a Alemanha e vê se tem um SUS lá para te atender. Ou vai para os Estados Unidos. E chega com infarto à porta de um hospital e se você não tiver o cartão de crédito, vê se eles vão te socorrer. Eu tive um amigo que foi para os Estados Unidos agora e o neto torceu o pé e levou para um hospital na Flórida ali, o menino machucou o pé. Aqui no Brasil, o que teria acontecido? Ele teria ido para uma UPA qualquer, teria tirado uma radiografia do pé, tinha uma fratura, tinha colocado uma bota e depois encaminhado para um lugar onde ele fizesse o acompanhamento, que foi feito lá, só que lá pediram uma ressonância magnética do pé também. E puseram a bota, do mesmo jeito que teria sido colocado no SUS aqui. E ele teve uma conta para pagar de $10 mil, para pagar essa conta. 60 mil reais. 60 mil reais. É que o SUS faz isso de graça, né? Às vezes demora, mas faz, né? Não, e nós temos o SUS, nós temos ilhas de excelência que são citadas como tal
pelas autoridades mundiais. Por exemplo, nós temos o maior sistema de saúde pública, o maior programa de saúde pública do mundo, que é o Estratégia Saúde da Família, que começou como? Começou com Tasso Gereissati lá numa seca que aconteceu do Ceará, lembra? E ele, então, resolveu abrir estrada para empregar aqueles homens que não tinham o que comer. E criou para as mulheres deles um cargo de agente comunitário de saúde. Eram mulheres que iam de porta em porta, batendo, tinham um protocolo, o que elas tinham que perguntar, o que tinham que fazer. E isso funcionou super bem lá, mudou a saúde pública da região em que eles implantaram, que, se não me engano, foi a região de Sobral ali. E aí nós começamos a criar... Replicar. A criar esse programa em várias partes do país, a replicar. E o José Serra, que foi o maior ministro da Saúde do Brasil, desde que eu conheço, não tem nada a ver com política e com nada, né? Foi o maior ministro da Saúde, não tem ninguém conseguiu fazer tanto quanto ele conseguiu. E ele multiplicou esse programa, encheu de agentes comunitários, e o programa acabou dando origem ao Estratégia Saúde da Família, que é citado pela Organização Mundial como um dos 10 maiores programas de saúde pública do mundo inteiro. Eu me lembro também da participação intensa de setores da Igreja Católica, a doutora Zilda Arnes, né? Médica também, médica. Irmã do Cardeal Arnes, né? Trabalhava nesse programa, Nesse programa, e ela fez o programa para as crianças, né? Da saúde da criança. Esqueci o nome, tinha um nome esse programa, em que eles distribuíam soro caseiro para as crianças todas. Uns 10 anos atrás, mais ou menos, a revista The Lancet fez um cálculo de qual foi o programa, qual foi o avanço na saúde que mais vidas salvou no século XX. No século XX, agora, né? No mundo. Aí você pensa que é o quê? Não, foram os antibióticos, foi a vacinação, foi o soro caseiro. Porque um médico americano foi isso, trabalhando no Paquistão, se não me engano. A gente sabia que você tinha que fazer o soro com água e sal e pôr um pouco de açúcar, mas ninguém acertava a proporção. E ele acertou, que é, para cada litro de água, uma colherinha de chá, de sal, rasa, e uma colher de sopa de açúcar. Qualquer um pode preparar isso, qualquer pessoa tem acesso a sal e açúcar, e foi o programa de maior impacto, o que mais vidas salvou, porque permitiu tratar as crianças que... E pegou no Brasil, né? Pegou, claro, porque nós não tínhamos saneamento básico, como não temos até hoje, em grande parte da população, e as crianças tinham diarreia, desidratavam e morriam. Agora, quando a gente fala em saúde pública e em SUS, as pessoas pensam, né, normalmente, porque precisa de mais médicos, os médicos, mas os grandes protagonistas do SUS, da saúde pública, não são exatamente os médicos, são os agentes comunitários. Claro, né? Claro. Eu, em todo lugar que me perguntam, eu digo, olha, a figura mais importante da saúde pública brasileira é o agente comunitário. Nós temos no Brasil, Chico, hoje, 240 mil agentes comunitários de saúde. Se você juntar mais 160 mil de agentes das endemias rurais, são esses que fazem o combate à dengue de casa em casa, e além de outras tarefas, você tem 400 mil. É mais gente do que soldados nas Forças Armadas. E estão espalhados pelo Brasil e eles atingem mais ou menos 2/3 dos lares brasileiros. Não precisa atender todo mundo, você não precisa do agente comunitário de saúde, você tem outros recursos, eu também não. Agora, eles conseguem, você tem o esquema, está tudo pronto, funcionando. O que dói no SUS é que não precisa inventar nada. Nós construímos o maior programa de saúde pública do mundo, que tem tudo o que é necessário. Imagina o senhor, há poucos anos, corremos o risco de perder o SUS. Como recuamos na vacinação no governo do Bolsonaro. Né? Queriam privatizar o SUS. Né? Paulo Guedes queria fazer uma carteira, um plano de saúde para o SUS. Né? Olha, seriam... O problema dessa gente, sabe o que é? Primeiro, são ignorantes.
Eles não entendem nada disso. Tinha um bom ministro da saúde lá. Tinha um ótimo. O general. Ele dizia Pazuello. Ele dizia que... Como é que ele dizia? Eu não conhecia o SUS, porque eu sempre me tratei em hospitais militares. Chico, naquela época eu falei, quem sabe eu consigo ser presidente do Banco Central. Se o critério é esse, é não saber nada, você pode ser ministro. Talvez só fizesse menos mal como presidente do Banco Central do que como general no SUS. Né? Ignorância por ignorância. Talvez o número de mortes seria menor. Mas esse é o problema de se lidar com gente ignorante. Você tem dois tipos de ignorante, né? Você tem um ignorante, que é aquele que ignora, aquele que não recebeu a informação, e esse merece o maior respeito. Que não sabe. Não sabe porque não ensinaram e porque ele não teve oportunidade de aprender. Agora, você tem o ignorante que pensa que sabe, porque às vezes até ele conhece outras áreas. E ele pensa que sabe, e esse é o cara que vai fazer besteira e que vai ser muito pernicioso. Naquela época, se você tivesse uma pessoa que dissesse, olha, eu sou ignorante em saúde, eu nunca aprendi, não sou médico, não sou enfermeiro, não sou nada, eu vou chamar alguém que entenda. Perfeito, o presidente da República não precisa Vamos lá, entender. o ministro Zé Serra é economista, ele não era médico. Não. Mas fez um grande trabalho no ministério, né? Se assessorou bem, Muito procurou bem. saber, né? Agora, outro era general milico, né? E deu no que deu. Né? E não podia ter a menor chance de dar certo, né? Agora você vê, é uma coisa engraçada. Eu tive todas as doenças que chamavam no passado doenças da infância. Eu também, cachumba, catapora, sarampo. Só não tive poliomielite. Aquela que a mãe botava os filhos no outro para pegar logo. Para pegar logo, ficar livre, né? Rubéola, né? Tinha uma criança com rubéola na vizinhança. As mães se comunicavam, olha, a filha de fulano está com rubéola, levava as meninas, assim. porque era para ter rubéola nessa fase e não depois, durante a futura gravidez. Né? Mas porque nós não tínhamos vacina. Não existia. Morrer criança era normal. Eu lembro no pronto-socorro de pediatria do Hospital das Clínicas, Chico. As crianças chegavam desidratadas, morriam 2, 3 num plantão de 12 horas. Você, quando tirava a história de uma senhora, você diz, quantos filhos a senhora teve? Eu já tive 8. Quantos criou? Era a pergunta seguinte. Porque ela dizia, das 8, 5. Você viveu em Minas, uma parte, não era assim? Era normal morrer 2, 3 crianças numa mesma família. Morria no parto, morria logo depois do parto. Aí começamos a vacinar todo mundo. Criamos o maior programa de vacinações do mundo inteiro. Olha o que aconteceu com a mortalidade infantil. Quando eu nasci, a mortalidade infantil era de 120 crianças para cada 1.000 nascidas. Você acha que nós já recuperamos o estrago do governo passado? Ainda não. Mas porque esse processo é lento. Porque vacina, Chico, você está doente, está aí com febre, se sentindo mal, você vai ao médico, vai ao pronto-socorro. E aí ele fala, olha, você vai ter que tomar esse remédio, dá um pouco de enjoo e tal, mas você vai para casa e você toma o remédio, porque você está doente. Na vacina é o contrário. Na vacina você pega o teu filho, saudável, pega ele pela mão e leva para tomar a vacina. Você não admite que essa vacina possa causar problemas. Então, a vacina depende da confiança da população. Se a população não tem confiança, a vacinação vira um fracasso. Se um capitão que vira presidente diz esta vacina provoca AIDS, acabou. Pronto. É o presidente da República. Basta isso, não precisa mais nada. Mas você acha que a gente se recupera? Eu acho que estamos nos recuperando rapidamente dessa situação, né? Que coisa terrível. Agora, a gente se conheceu na Globo e como, que é uma coisa impressionante, né? Eu não sei se eu pensava, né? Será que o Drauzio pensava que ele ia ser uma celebridade? Você é um artista do ponto de vista da comunicação. O Brasil inteiro te conhece, te adora. As pessoas aqui querem tirar foto. O doutor Drauzio aqui. Né? Você pensava que ia ficar conhecido assim? Pensava? Não, nunca pensei. Nunca pensei. E o que destravou isso? Foi o grande responsável... Foi o Carandiru? Não, o responsável por isso foi um médico, foi um homem, um jornalista chamado Fernando Vieira de Mello, que era o redator-chefe da antiga Jovem Pan. Quando era a Rádio Jovem Pan. Aí veio a epidemia de AIDS. Do tempo do quantas horas? 7. Isso. Quantas, né?
O Fernando era um gênio. E eu tinha voltado de um congresso na Suécia, foi em Estocolmo, sobre AIDS. E a AIDS estava devastando. Final dos anos 80? Início dos anos 80. Estava ainda mau conhecimento da epidemia, dos meios de transmissão e tudo. E aí eu voltei, passei lá na Jovem Pan, que era ali na Paulista, para conversar com ele. Falei, pô, Fernando, a gente era muito amigo, estamos vivendo uma situação, essa doença vai ser uma tragédia, porque isso vai gerar uma epidemia no Brasil. E a doença é muito grave, vem as infecções uma atrás das outras, os doentes morrem na cara da gente. Perdem a defesa, né, o sistema imunológico e vão morrendo de tudo, né? De tudo, e depois de um longo sofrimento, que era o mais triste, né? E aí eu disse, aqui no Brasil a gente trata isso como peste gay, na época, você lembra desse termo? Lembro. A própria imprensa usava isso, a imprensa mais reles, chamava de peste gay. Falei, é um absurdo, porque se você fixa essa ideia de que é uma doença dos gays, os outros se sentem protegidos, as mulheres se sentem protegidas. E quantas pessoas morreram pelo HIV com transfusão de sangue? Pois é. Né? Como o Betinho, o Enfio. E tantas outras, né? E mulheres que tiveram um homem só na vida, tinham tido um namorado, casado com ele, é o único homem com quem elas tiveram relações, e que pegavam o vírus, porque ele se infectava fora e trazia o vírus para dentro de casa. Ou por uma transfusão de sangue, ou por transfusão uma agulha de sangue, infectada. Claro. Aí eu tive essa conversa com o Fernando, falei, tem que explicar para a população o que é isso. Não existe doença sexualmente transmissível que poupe um dos sexos. Qual é a doença? Que só dá em homem ou que só dá em mulher? Sexualmente transmissível pega todos e você não acaba mais com elas. Nunca mais. O pessoal fala, não, mas a AIDS ainda vai desaparecer com um medicamento. Olha a sífilis. A sífilis está aí há quantos anos? Você cura com 2 injeções de benzetacil, que é uma penicilina, penicilina benzatina. Você dá 2, você cura, acabou. Custa, eu não sei quanto está custando agora um frasco de benzetacil, mas não deve passar de R$10. Cura, definitivamente. E matava. Pois é, e está aí até hoje e a incidência aumentando. Então, doença sexualmente transmissível, a gente não acaba. Pode combater com medidas de prevenção, etc., mas não acaba. Eu disse, essa doença nunca mais vai desaparecer e nós vamos infectar as mulheres, que vão achar que com elas não vai acontecer nada, porque não são gays, os homens heterossexuais, os usuários de droga injetável. E ele disse, peraí, vamos gravar isso que você está falando aqui. Vamos gravar. Você vai fazer o quê com isso? Ah, vamos gravar só essa conversa para a gente ver o que dá para fazer. Isso lá na Rádio Jovem Pan? Na rádio. Aí chamou uma jornalista que chama Maria Elisa Porchat, que sentou do meu lado, e a gente gravou. Passaram-se umas 2 ou 3 semanas, eu estou na rua, na Paulista mesmo, até perto da Pan. E aí encontrou um amigo e falou, eu vi você ontem falando na Jovem Pan. Eu falei, não, ontem não. No rádio você ouviu? Eu falei, ouvi. Não era TV, era só rádio. Só rádio. Rádio AM ainda naquele tempo. Aí eu liguei para ele. Liguei de um orelhão. Você lembra do orelhão? Lembro. A fichinha, punha ela. A ficha caiu. Fernando, tem um cara aqui, um amigo que está dizendo que me viu na Jovem Pan ontem. Falou, eu fiz o seguinte, eu peguei aquela conversa tua com a Maria Elisa e eu dividi em fragmentos. E eu estou rodando na programação. Eu falei, você é louco? Eu vou subir aí. Fui até lá. Falei, Fernando, médico sério no Brasil não aparece nos meios de comunicação de massa, porque isso é entendido como sendo autopropaganda. Você vai me pôr numa situação horrível com os meus colegas. Isso aí você tem que resolver. Então, você quer estar bem com seus colegas? Ou você quer transmitir informações importantes como essas no meio de uma pandemia? E aí ele ganhou a briga. Aí ele me pegou nessa frase dele mesmo. Mas como é que foi sua chegada nos presídios? Você tinha uma fascinação por presídio, né? Desde criança. Vi um filme? Eu vi um filme que chamava Força Bruta, com o Burt Lancaster. Eu vi o Homem de Alcatraz, que era um negócio que me impressionava muito também. Sensacional. Mas esse
Força Bruta, era uma história que se passava num presídio americano em que os presos organizavam uma fuga. Branco e preto o filme. Quando eu publiquei o livro Nas Ruas do Brás, o pessoal da Companhia das Letras me deu esse vídeo com o filme. Eu já tinha mais de 50 anos. Eu assisti ao filme com 7 anos, Chico. 7 anos de idade? É. E aí eu assisti com a minha mulher e fiquei lembrando do filme. Eu lembrava de detalhes, eu lembrava de falas. Olha o que deve ter me marcado essa história toda. E você aí. tinha assistido mais de uma vez? Não, Não, guardou. Só uma vez. E aí, aquele universo da prisão cadeia, era um mundo que você queria conhecer. Me fascinou naquela época, né? E aí eu fui fazer um vídeo na detenção, porque... Bom, a detenção era ali do lado, já era o Carandiru. Era o porque tem o presídio do Estado também. Tem a penitenciária do Estado, que está lá até hoje, tombada pelo patrimônio. E a detenção era... Eu fui lá para fazer um vídeo sobre AIDS. E quando eu entrei na cadeia, me deu uma sensação daquele filme que eu tinha assistido. Quantos presos existiam? Na época lá eram entre 7 mil e 8 mil. Era uma cidade. Todos homens? Todos homens. Era uma cidade, com leis próprias, com isso organização. No ano 89? 89. E eu acabei me envolvendo lá, porque fiquei com essa coisa na cabeça, falei, olha, tem que fazer um trabalho preventivo. Passou lá. A frequentar semanalmente? Como voluntário, de graça? De graça, desde então. Como é que era isso, o seu trabalho? Ia lá e... Começou eu dando umas aulas sobre AIDS, explicando o que era a doença, quais eram os cuidados. Não, a gente juntava 400, 500 homens. Tinha um cinemão antigo lá, e esse cinema, que já tinham queimado o cinema numa rebelião anterior, era, na verdade, um cimentado, assim, com um palco. E o pessoal da Unip me emprestava um telão, equipamento de som, eu passava um vídeo sobre AIDS e descia no meio deles com um microfone com um fiozão, não tinha microfone sem fio naquela época, e ia respondendo as perguntas. E era impressionante, as perguntas que eles faziam eram muito mais interessantes do que os médicos me faziam quando eu falava em congressos médicos. Porque eles viviam a realidade da doença, né? Estavam vendo ali, o cara chegava com 100 quilos, um monte de músculo e 6 meses depois estava esquelético, né? E essa experiência, eu comecei a ser interpelado pelos presos, que vinham, oi, doutor, eu estou com febre, o outro falava, se queixava que estava com um sapinho na boca, o outro... Era tudo AIDS? Tudo AIDS. E o que era a principal forma do contágio? Era sexual ou era droga? Droga injetável. Droga era a principal. A moda era injetar cocaína na veia. Cocaína? Nós tínhamos uma epidemia de cocaína na veia, na periferia de São Paulo, que tinha passado despercebida completamente. O que trouxe à tona foi a epidemia de AIDS. Agora, você se sentia seguro lá dentro? Totalmente. Era respeitado? Totalmente. Nunca foi ameaçado? Não, preso, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando você tem numa cadeia, isso não é porque eu sou especial, é porque é assim com os médicos mesmo. O Dostoiévski, no livro Recordação da Casa dos Mortos, que ele conta a história da cadeia que ele ficou na Sibéria, ele também diz a mesma coisa. Os médicos da cadeia são pessoas muito respeitadas. Mesmo aqueles que tratam mal dos doentes, etc., são respeitados. Porque se você... No meu caso, então, mais ainda, porque você pega um médico que chega lá de fora, voluntário, e vai lá atender quem está doente, se o cara que fizer uma gracinha qualquer, morre. Aí, o senhor foi fazendo esse trabalho como voluntário. É curioso que o senhor já disse que não é uma pessoa ligada a religião nenhuma, né? Não era um trabalho religioso, não, nem político, né? Era um trabalho voluntário de amor à profissão e curiosidade e tudo mais, né? Nem sei se amor à profissão justifica isso. Eu acho que é pela... Você fazer um tipo de medicina como era no passado remoto. Que chega num lugar desse, não tem exame de laboratório, não tem raio-x. É você, o doente e uma cesta básica mínima de medicamentos. E você
faz lá a medicina verdadeira. Tem que auscultar. Auscultar, examinar, olhar e ir rápido, porque eu atendia 70, 80 de cada vez lá. E tentar fazer esse tipo de medicina, o que é uma coisa muito interessante. Acho que imagino que é o prazer que vocês têm no repórter que vai para a rua, que vai atrás da matéria, não é? Como era o repórter de antigamente, não é? E eu fiquei apaixonado por esse tipo de trabalho, sou até hoje. E por mergulhar no meio desse universo tão afastado das pessoas, da classe média brasileira, né? O que são esses homens e essas mulheres presidiários no Brasil? O que é esse Brasil, não é? Porque esse é o Brasil que vai parar naquele lugar, né? Uma vez, numa discussão aí na época da pandemia, numa live, o Ataíde, aquele líder comunitário no Rio de Janeiro, disse para mim: o senhor, doutor Drauzio, que está aí há mais de 20 anos atendendo em favelas. Falei: não é favela, desculpa, eu atendo na cadeia. Falei: e a cadeia o que é, se não uma extensão da favela? É a mesma coisa, né? Bom, mas aí, para ir não perdendo muito tempo, o timing disso, você vem trabalhando no meio dessas pessoas, convivendo com elas. Quantas histórias, né? Ouviu muitas histórias. Dava para fazer 20 livros, porque as histórias vêm prontas, né? Você pega, às vezes, um moleque aí de 22 anos de idade, ele começa a contar todas as peripécias pelas quais ele passou, Chico. Você fala: pô, esse cara tem 80 anos, que não dá tempo em 22, né? E você entra em... Porque, na verdade, as paixões humanas são limitadas, né? Você não cria uma paixão nova que não tenha sido experimentada por outro ser humano, né? Uhum. Ciúmes, amor, ódio, generosidade, violência, tudo isso está no universo de todos nós. Só que ali você tem isso em estado bruto, né? Portanto, muito mais claro aos seus olhos, né? Agora, vamos falar do massacre do Carandiru. Eu me lembro bem do dia, véspera de eleição, começou a pipocar nas redações. Chico, aquele massacre foi a coisa mais estúpida que o Estado podia ter feito. O que aconteceu ali? Ali houve uma briga. Quantas vezes eu mesmo vi isso na cadeia? Foi uma sexta-feira, não foi? Uma sexta-feira. Sábado ia ter eleição. O senhor tinha estado, antes de sair, o senhor esteve no presídio? Eu estava nessa sexta-feira lá. E esteve com o diretor do presídio? E quando saí, é um dia que eu dei aula para as travestis, que eu fiz um programa especial de prevenção para elas. E aí o diretor passou, naquela época o diretor andava no meio da cadeia sem problema nenhum. E disse: passa na minha sala para a gente tomar um café. Eu fui para a sala dele, tomamos um café, ele começou a contar a história. Esses caras de cadeia você conhece, né, Chico? Uhum. Se deixar eles falar, você fica ouvindo durante 10 horas, né? Porque eles conhecem histórias, contam histórias incríveis. E aí, quando deu 1h da tarde, eu falei para ele: doutor Pedrosa, eu vou embora, eu tenho que ir para o hospital, e além do que, eu estou atrapalhando o senhor aqui, né? Ele falou: não, hoje é sexta-feira, dia que eles ficam arrumando as celas para receber as visitas, é o dia mais As tranquilo visitas do sábado, né? Era um sábado. E aí aconteceu aquela tragédia. Não tinha a menor necessidade... O que aconteceu ali? Foi uma briga entre dois grupos, o grupo da Zona Leste com o grupo da Zona Norte. Da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Eles saíram brigando e se esfaqueando. Morreram alguns ali, ninguém sabe quantos foram, mas não foi mais do que uma meia dúzia. E eles, como eram moleques, o pavilhão 9 era o pavilhão para uns novatos na cadeia. Gente de 20 anos. 19, 18, 21, 22, essa é a população. Primeira coisa que eles fizeram foi pôr os funcionários para fora. Coisa que os mais velhos não fariam de jeito nenhum. Começa uma rebelião. Qual é a única segurança? É manter os funcionários como reféns. Não fizeram isso. Aí o guarda da muralha avisou o quartel da PM. O guarda da muralha PM. Era um PM, naquela época era PM que fazia a guarda da muralha. Avisou o quartel da PM que ficava ali do lado do Carandiru. E aí eles entraram em contato com o governo. Governador. Quase certo que tenha sido o governador. De Segurança, se não me engano, era Pedro Franco. Pedro Franco. O governador era o Luiz Fleury.
Exatamente. Luiz Antônio Fleury. E aí a PM entrou no presídio. Entrou no presídio, o diretor da cadeia falou, deixa que eu resolvo isso. Eles resolviam, esses casos já tinham ocorrido lá várias vezes. E como é que eles resolviam? Não tem funcionário preso, não tem refém? Tranca, corta a água, corta a luz e corta a comida. Não distribui comida, ficam no escuro e acabou. Em 24 horas eles param, porque no dia seguinte aparece alguém para negociar. Mas a estupidez qual foi? A estupidez foi de mandar invadir. E aí invadiram, agora você pega, dá para cada homem uma metralhadora e um cachorro, e manda ele invadir um lugar que ele não conhece, e já estava escurecendo naquele horário. E onde ele se sentia ameaçado, porque o policial era o alvo também dele. Claro, e as coisas pegando fogo, e eles entraram daquele jeito, bastou um primeiro dar um tiro, saíram atirando a esmo quase, em todo mundo. E aí também aflora a bestialidade humana num momento desses, né? Abriu o guichê das celas e disparavam. Isso a perícia demonstrou. Nenhum policial saiu ferido. Nenhum, imagina. Agora mataram 111 a sangue frio. E você viu para onde foram os feridos? Não houve feridos. É uma batalha onde só houve mortos. Nenhum ferido. Tem algum ferido que foi atendido no hospital das clínicas? No jornalismo, muitos relatos de mortos com perfuração de bala nos braços e no peito. Quer dizer, ele fazia assim para tentar se defender, né? E era metralhado aqui, né? Eles mediram, teve na perícia, não tinha tiro abaixo de uma determinada altura, era só dessa altura para cima, na parede, né? Marca de tiro. Enfim, foi uma tragédia. Foi num pavilhão só. Só no 9. Que é onde recebiam os presos mais jovens. Mais jovens. E o 9 fazia era vizinho de parede com o 8. E o 8 era o pavilhão que mandava na cadeia, porque eram os reincidentes. Aí era o contrário. Eram os experientes, os que tinham experiência e que eram respeitados pela massa carcerária. E esses homens do pavilhão 8 foram salvos por 5 ou 6 carcereiros que estavam ali, que convenceram todos eles a ficar trancados nas celas. Você imagina, convenceram todos eles. Eu coloco isso no livro Carcereiros, acho que é o primeiro capítulo. Olha, é mais um dos livros dele, né? Tem o Carandiru e tem os Carcereiros, né? E as Prisioneiras. É uma Prisioneiras. E tem o filme. O filme. Do Babenco, né? Do Babenco e a série da Globo Carcereiros, né? Que é baseada no livro. E aí... O pavilhão 8 e o 9. Eles conseguiram convencer os presos do 9 que não queriam entrar, estavam todos armados com facas, e esses homens conseguiram falar, olha, é melhor vocês ficarem lá, todo mundo quieto, porque a gente segura o portão. E diz, olha, aqui não precisa entrar, está tudo calmo. A polícia não vai entrar aqui. Não vai entrar. E diz, mas quem garante que vocês vão ficar lá e não vão embora e largar a gente sozinho aqui, nós vamos... E que eles ficavam ouvindo aqueles tiros todos, né? No pavilhão ao lado ali, né? Uma grande tragédia. Dessa grande tragédia... Aí a polícia não entrou no 8? Não entrou. Foi só no 9? Só no 9. Dessa grande tragédia, emergiu o PCC. Nos dias que seguiram para o massacre, foi um problema terrível, porque os presos tomaram conta da cadeia. Eles sabiam que não ia acontecer de novo. Não iam mandar a PM invadir outra vez. Então, eles que passaram a administrar. Os próprios prisioneiros. Os próprios presos começaram a administrar a cadeia. Eu vi funcionários saindo escoltados por presos. Isso é o contrário, né? Sair escoltados por presos. Quer dizer, a partir daquele evento, do massacre... A hierarquia acabou. Quem passou a botar ordem dentro do presídio foi o próprio preso, claro. Os próprios presos. E aí o que aconteceu? Eles criaram uma instituição. O que acontece? Não, começaram as disputas entre eles, para ver quem vai assumir o comando. E um grupo de presos mais violentos, na época muito violentos até, eu peguei vários presos que eles mataram, que criou esse primeiro comando da capital. PCC. O PCC. E esses dominaram a cadeia.
E aí eles impuseram uma ideologia que acabou com todas as outras facções. Os que resistiam eram assassinados. E eles começaram a estabelecer regras. E isso evoluiu com o passar dos anos. Esses mais violentos foram substituídos por outros mais negociadores, entre eles o Marcola e esse grupo que até hoje se mantém, e que foram tomando conta dos presídios. Você olha o estatuto do PCC... Existe o estatuto? Tem um estatuto com 2 itens só. Sim. O primeiro deles, viemos para nos defender da violência do Estado. Segundo, e para vingar o massacre do Carandiru. Olha quanto conhecimento por um trabalho voluntário. E agora tem outro, que vai ficando difícil com o tempo aqui, ó, né? Vou ficando preocupado com o seu tempo. Que agora tem esse livro novo, O Sentido das Águas, Histórias do Rio Negro. São 30 anos fazendo mais de 150 viagens pela Amazônia. Mais de 100 viagens. Mais de 100 viagens. 100 viagens. Pela Amazônia, mas só o Rio Negro. Só no Rio Negro. De Manaus a São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira e até a fronteira da Venezuela e Colômbia. Né? Eu, na verdade, esse projeto começou com um estudo de atividade farmacológica em plantas da região amazônica, que a Unip, essa Universidade Paulista aqui, patrocinou e vem patrocinando desde então. A gente coleta plantas, prepara extratos, e esses extratos são testados em vários sistemas experimentais, contra células malignas, contra bactérias resistentes a antibióticos, e em alguns mecanismos, por exemplo, mecanismo inflamatório, mecanismo de morte celular. E é um trabalho universitário bastante interessante. Isso me levou ao Rio Negro e eu... O senhor começou a ir lá quando? 1992. Quer dizer, logo depois do massacre do Carandiru. Exatamente. Aí você passou a dividir o seu tempo entre a medicina regular, né? O Carandiru e o Rio Negro. O Carandiru, o Rio Negro e depois a televisão, né? Mas olha que privilégio. Interessante você ver os homens, quando você reduz o espaço físico, não só os homens, os grandes primatas, chimpanzés, gorilas, tudo igual. Você diminui a violência, não aumenta. Por quê? Você é mais forte que eu, você me bate na rua, você pega o teu carro e vai embora. Na cadeia você dorme, né? Aí você fica vulnerável. Então não pode ser resolvido, as coisas não podem ser resolvidas dessa maneira, pela violência gratuita, né? Tem que haver negociação. E como é que você consegue sobreviver num espaço curto desse e, ao mesmo tempo, a mesma espécie, que são os seres humanos, você vai andando de barco, você vai vendo aquelas, no meio da floresta, no meio do nada tem uma casinha. Só para a gente ter uma dimensão, de Manaus a São Gabriel da Cachoeira, que é no Alto Rio Negro, tem 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. Pelo 1.000 quilômetros. 900 e tantos quilômetros. O Brasil é muito grande. Você viaja, às vezes não vê ninguém, né? Ninguém. Enormes espaços sem ninguém, a floresta. E aí você encontra uma casinha, de repente, você para o barco, desce. Você olha lá, mora um homem sozinho. Sozinho. Não tem mulher, não tem filho, não tem nada. Sozinho naquele lugar. Como é que o cara consegue sobreviver numa cela empilhada de gente e num lugar na mais absoluta solidão? Olha que capacidade adaptativa nós temos. E, né? esse ali, um ribeirinho, não é um indígena, né? Não, às vezes é um cara que veio da cidade. Veio de uma cidade. O pai veio do Nordeste. A Amazônia foi povoada pelas populações originárias, né, os indígenas, e pelos nordestinos que foram levados para lá no ciclo da borracha, os ciclos que a borracha teve. Né? E esse livro aqui reúne histórias, né? São muitas histórias dessa experiência sua. São histórias de pessoas, porque as histórias são muito interessantes lá, e as histórias misturam o realismo mesmo com a fantasia, né? Tudo meio... Com as crenças. As crenças são muito interessantes. E eu, a partir dessas histórias que eu comecei a escrever, comecei a me interessar pela região, né? Pelo local. Né?
O que aconteceu ali? O senhor trabalhava com medicamentos lá, com pesquisa disso, Uhum. e também atendia pessoas. Você é inevitável, né? Você para o barco, conversa com as pessoas que estão ali, se envolve com os problemas. Aí alguém conta que o pai vinha andando pelo meio da mata e se perdeu. Se perdeu porque apareceu o curupira que começou a desviar-lhe do caminho. Aí vem outro que conta a história do boto. A onça. A onça. E vem um doente, estou com febre. Pois é, e aí você fala, o que é mais fantástico aqui, né? A história que essas pessoas vivem, ou essas lendas que eles contam, né? Porque a gente conta a história real mesmo, como se tivesse acontecido, né? É muito interessante. E depois a riqueza cultural dessa região, né? Só o Alto Rio Negro, Chico, tem 23 etnias. Falam línguas... 23 povos diferentes, né? Falam línguas diferentes, têm costumes diferentes. Aqui a gente fala português, fala inglês, mais ou menos, e pensa que fala em espanhol e já se julga poliglota, né? Lá você tem etnias, tem pessoas aqui da cidade que falam 4 ou 5 línguas diferentes. Completamente diferentes. Completamente diferentes. Aí você pega os Yanomami aqui embaixo, na direção da Venezuela, eles têm 5 ou 6 subgrupos que falam línguas, 5 ou 6 dialetos diferentes. Alguns entendem e falam mais de um dialeto. É um pedaço do Brasil muito interessante, muito mesmo. E esquecido, né? Esquecido, porque o norte é abandonado. Isso que eu ia perguntar, o senhor está viajando essa região há 30 anos, todo ano, né? Inclusive, me lembro da época que o senhor viajava com o nosso amigo Paulo Vanzolini, também médico, zoólogo, né? E médico, depois mais dedicado à zoologia. Né? O Vanzolini ia lá para estudar os primatas, né? Não, ele tinha, o Vanzolini tinha um conhecimento da biologia incrível. Era um filósofo da biologia, na verdade, né? Tinha uma ideia de como funcionava a floresta. Aprendi muito com ele. Para quem não se lembra, né? O Vanzolini é que fez várias músicas, né? Ronda de noite, eu rondo a cidade, né? O Levanta, Sacode a Poeira, Volta por Si. Que ele falava comigo, Chico, o povo não entende essa música. Eu falei, por quê? Todo mundo canta e fala, eu dei a volta por cima, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que tem antes. Eu falei, o que é? Reconhece a queda e não desanima. Ele falou, quem não reconhece a queda e não desanima, não dá a volta por cima, não. Primeiro tem que reconhecer a queda, depois não desanimar, e aí você dá a volta por cima. Mas o povo gosta de falar que eu dei a volta por cima. Não deu nada, né? Então, imagina essa experiência sua com o Dr. Paulo Vanzolini. Saudoso Vanzolini, né? Nesses 30 anos de Rio Negro, não vou falar de Amazonas, porque é basicamente o Rio Negro, que já é a pequena parte da Amazônia, né? É quase a bacia do Rio Negro é quase um Portugal inteiro, né? Não, só a Cabeça do Cachorro, que é o extremo oeste. Você pega o mapa, olha para cima e para a esquerda, ela desenha a cabeça de um cachorro, a fronteira desenha ali. Só aquela parte que a capital é São Gabriel da Cachoeira, do município, né, é do tamanho de Portugal. Quer dizer, o município de São Gabriel da Cachoeira é do tamanho de Portugal. Imagina. Se não for um pouco maior. E tem quantos habitantes? Tem, na cidade, 50 mil. Deve ter mais uns 30 ou 40, né? Não, nem sei se chega a tanto, né? Agora, o senhor tem visto alguma melhora na situação desses povos originários, desses indígenas? Muito pouco, Chico. Ao contrário do que aconteceu no Nordeste. Você pega o Nordeste, os estados do Nordeste, os sertões do Brasil, lá na área Nordeste, na região Nordeste, você vê 20 anos atrás para hoje uma diferença brutal, né? A chamada Zona da Mata desenvolveu muito. Aquela cidadezinha que não tinha calçamento, não tinham nada. Você vai hoje lá, tem antena de celular, as casas mudaram completamente. Nós resolveram o problema da falta de água naquelas localidades, né? Tem as cisternas que recolhem água e tudo, né? E mudou muito o Nordeste. O Norte é tudo muito devagar. É uma região do Brasil bem abandonada até hoje.
Mas as populações indígenas, os povos originários, tiveram também um mergulho de decadência recente, também, não é fazer uma campanha contra, mas durante o período Bolsonaro, com incentivo a garimpeiros, a desmatamento, né? Foi uma coisa muito ruim. Madeireiros, né? Mas independente do que aconteceu aí, que foi trágico, mudou aquela região é muito esquecida. As pessoas têm uma ideia aqui que a floresta amazônica é um tapete verde, né? Desabitado. Não é verdade. Primeiro que não é tapete nenhum, a floresta tem uma diversidade absurda. Você vem passando de helicóptero por cima da cidade, eu fiz isso com o exército, de repente acaba a floresta, você olha, parece uma caatinga. Plantas, as árvores pequenas, arbustos, natural na floresta. Não é área que foi desmatada. Não. Depois tem outra área que você chega, é só pasto. E outra área que não, pasto não, ali não. Não estou falando na Amazônia, não. Estou falando em outras áreas. Norte do Mato Grosso, isso, Rondônia, claro, né? Claro. Aí você tem lugares com árvores muito altas, é muito diversificada, mas ela é habitada. Tem gente que mora lá, que vive lá. A floresta inteira é muito habitada. E as florestas do Rio Negro são as mais preservadas do Brasil, porque a terra é muito ruim, é muito pobre. Então, ali, para você ter agricultura naquele lugar, mesmo pecuária, não vale a pena. E as distâncias são enormes, né? Enormes. A gente esquece que a floresta amazônica é a maior parte do Brasil, dos 8 milhões de quilômetros quadrados. É mais da metade do país. Mais da metade, né? Mais da metade. Que riqueza é isso, Chico? Nossos bisnetos, se a gente souber preservar a floresta, vão ser ricos. Que país vai ter isso daqui a 100 anos, 200 anos? Que país? Pois é. É por isso que é importantíssimo ouvir seu relato, que é importantíssimo esse livro aqui, ó, não é? O Sentido das Águas, Histórias do Rio Negro. É o 20º livro. 20º, né? Já nem... 20º livro. Eu fico imaginando, através dos seus livros, quanta experiência humana vivida, né? E valeu a pena, né? Para mim, valeu. Vale, né? Para mim, tem valido a pena, Chico. O senhor acredita no futuro do Brasil? Acredito. Acredito porque eu tenho um jeito otimista de encarar a vida, Chico. Você também tem. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como esse. Só acredita nisso? Eu acredito, claro. Olha, o Brasil é um país rico. Todo mundo reconhece que é rico. Tem de tudo aqui, né? Tem água. A água é uma coisa importante. Isso significa que nós temos energia. A energia brasileira é, a maior parte, energia limpa, não é a queima de petróleo que produz energia aqui. Produz também, claro, mas não. Nós temos uma quantidade de energia limpa que é rara nos países do mundo. E tem um reator nuclear, né? Maior parte do ano, né? Maior parte do ano, o Sol, né? Que é um reator sim, claro. nuclear, te dando energia o ano inteiro, né? O ano inteiro. Nós somos muito ensolarados. Luz, não é? Um país cheio de luz. E a energia vai ser fundamental. Olha a Europa, o que aconteceu agora durante a guerra, cortaram o suplemento de gás da Rússia para a Alemanha. Olha o que aconteceu, a crise econômica na Alemanha. Esses países dependem dos outros para ter acesso ao processo energético, né? O Brasil não, tem essa possibilidade, que é grande. Tem uma diversidade cultural enorme no país, né? Tem gente de todos os lados aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil, quando conseguir resolver o problema da distribuição de renda, resolver, não digo, mas tiver uma distribuição de renda. O problema é essa concentração, né? Essa concentração que mata tudo, né, Chico? Você relega uma parte da população à miséria, né? Como diz o nosso professor aqui do ICL, o sociólogo Gessé Souza, né? O problema é a mentalidade dessa elite do atraso, que não é uma elite, né? É a elite do atraso. Esses que sustentam essa desigualdade, né? Absurda. Isso vai
mais devagar do que a gente gostaria, né? Mas eu acho que o Brasil vai ser um grande país no mundo. E quando você olha as projeções que os cientistas fazem, o Brasil daqui a pouco é a 5ª economia mundial. É um país continental, não é um pequeno país, não é a Suíça, não é... Não nascemos para ser párias, né? Não, e o mundo presta atenção no Brasil, claro, não pode esquecer desse país aqui, né? Você imagina um continente inteiro que fala uma língua só, que tem mais de 200 milhões de habitantes. E que tem uma característica lembrada por alguém que, assim como o senhor, conviveu muito na floresta e com povos originários, né? Um mineiro chamado Darcy Ribeiro, antropólogo, né? Que dizia isso aqui é uma maravilha, né? No livro dele, Civilização Brasileira, ele fala dessa maravilha da mistura. Os Estados Unidos e o Canadá foram ingleses que foram colonizar aquilo lá, ingleses e franceses, é um povo todo igual, é um povo, ele ainda fala, um povo feio, todo mundo é igual, tudo a mesma coisa. Expulsaram os indígenas de lá e tomaram aquilo ali, né? Aí ele fala, os espanhóis chegaram nos países de língua espanhola, os países latino-americanos, encontraram culturas fortes, os incas, os maias, os astecas, e aí houve um choque de civilizações. E aqui não, aqui veio o português, aí já encontraram os povos indígenas, depois e trouxeram os negros de África, e essa coisa foi misturando e deu esse povo estranho, ele fala, maravilhoso, claro, à custa de muito sofrimento também, né? Mas é uma sabedoria, né? Essa miscigenação eu acho que é o que faz do Brasil o país mais interessante. Original. Original, né? Os negros, os indígenas. E sempre a gente lembrar que foram populações escravizadas, né? Tanto os negros quanto os indígenas, né? O invasor português, eu digo invasor porque esses caras chegaram aqui... Já existia isso aqui, né? 1500. Encostaram uma caravela ali, umas caravelas na costa, descobrimos o Brasil. Opa. Pois, calculo que tinha 10 milhões de indígenas vivendo no país naquela época. Já tinha gente vivendo aqui há 12 mil anos. 12, 14 mil anos. Houve uma invasão dessa terra. Doutor Drauzio, eu ficaria mais uma hora, né? Eu tinha que falar muito desse livro, do Sentido das Águas, que acaba de ser lançado pela Companhia das Letras, né? Esse aqui eu vou te pedir até o autógrafo, para guardar, né? Histórico para mim. E te convidar a voltar mais ao ICL, que nós temos cursos, nós temos muita... Né? Exatamente a sua generosidade nos ajuda muito, né? ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Eu acompanho vocês, Chico. Só o conhecimento liberta, né? É isso. Obrigado, meu queridíssimo doutor. Prazer enorme. Saúde para nós. Ele viaja ao Brasil de jatinho e financia vários atos extremistas, além de ter montado um império a partir da igreja dele. Mas o Silas Malafaia insiste em dizer que o patrimônio dele não cresceu desde que ele virou dono de igreja. Só que essa versão não é bem assim. E a gente vai mostrar para você aqui no ICL a verdadeira história de como o Silas Malafaia construiu o patrimônio dele. No dia 29 de maio, às 8 horas da noite, a gente vai exibir para você o documentário Império Malafaia. Se inscreve agora e garante a sua vaga. E aí, Chico, vamos incorporar, amigo? Velho, agora... Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Acompanha nós de ICL. Pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.